Olá, amigos da Learning Span. Pessoal, meu nome é Pedro Grande, sou professor de inglês e venho aqui hoje para responder algumas perguntas, dúvidas sobre curso de inglês e dicas para poder falar inglês. Eu comecei a estudar inglês com 12 anos aqui no Brasil, estudei durante 3 anos e com 18 eu tive a oportunidade de estudar fora. Então eu fui para Londres, onde eu estudei durante um ano, morei, trabalhei, depois retornei para o Brasil. Durante esse tempo, né, eu sempre trabalhei na área, então eu tive a oportunidade de trabalhar na Disney, embarcar de navio, com hotel, hotelaria, eventos, em diversos aspectos. E o aprendizado do idioma, ele nunca para. Nós estamos sempre aprendendo, né? Então, normalmente, um curso de inglês, ele vai te dar uma base gramatical, ele vai te dar aquele conhecimento, aquele pontapé inicial, e durante a sua carreira, durante a sua vida, você vai se especializando na sua área, aprendendo os vocabulários específicos, e dessa forma você vai acrescentando maior conhecimento dentro do seu conhecimento. É claro que a metodologia ela vai ajudar muito as pessoas a se encontrarem, né? Cada aluno ele tem um modo que ele aprende mais fácil, então isso é uma reflexão que cada um tem que fazer, né? De que modo que eu aprendo melhor? Eu aprendo melhor copiando, assistindo, fazendo a atividade? Então, descobrir qual é o melhor método para você aprender e dessa forma você está encontrando uma metodologia que vai atender à sua necessidade. Porém, uma dica que eu já deixo aqui para vocês é que não existe nenhuma metodologia que o aluno vá aprender sem estudar, tá bom? É muito importante que o aluno, antes de iniciar um curso, ele reserve, ele se planeje com tempo, né? Para que tenha um tempo para poder estar se dedicando a esse idioma. Quanto mais jovem é a pessoa, crianças com 7, 8, 9 anos, a criança ela tem maior facilidade, porque realmente o cérebro dela está mais fresco, né? A cabeça dela é mais fresca, então ela consegue absorver aquele conteúdo e aquela informação de uma forma mais rápida. Então, quanto mais velho é a pessoa, mais dificuldade tem nesse aprendizado, mas é por esse motivo, né? Porque nós já temos outras coisas a pensar, então nós precisamos nos dedicar mais. Normalmente, eu peço para que meu aluno se dedique 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, para que ele tenha um bom aproveitamento das aulas e um bom rendimento durante as aulas. Normalmente não há uma idade mínima, né? Então, qual a idade mínima, né, para estudar inglês? Né? Não há uma idade mínima. Quanto antes a criança começar, né? Quanto mais cedo a criança ela começar, mais fácil ela vai absorver aquele conteúdo, né? E não existe essa questão de que a criança vai confundir português com inglês ou um idioma específico com outro idioma, porque a criança, o cérebro, ele consegue muito bem separar essas diferenças. Cursos específicos, né? Normalmente o aluno ele tem que buscar esse vocabulário específico que ele está necessitado em aprender, né? Então, por exemplo, pessoas que buscam o inglês para trabalhar nessa área de soldagem, então ele vai ter alguma terminologia mais específica que conforme ele vai aprendendo o inglês, ele vai também aprendendo essas questões mais específicas, né? Voltados para essa área de negócio, voltado para essa área no qual ele trabalha, né? Particularmente, eu gosto muito de ensinar o meu aluno a estudar, porque eu sou muito a favor do self-study, né? Que o aluno ele estude por conta própria, porque é dessa forma que o aluno ele vai aprender de fato, né? É claro que quando o aluno tem alguma dúvida ou alguma pergunta, hoje existem vários métodos para a gente buscar essas respostas, né? Vídeo no YouTube, vídeo aula, explicações no YouTube. Existem também explicações na internet, nos próprios livros de gramática, e é claro que o professor, no caso eu, estou aqui para auxiliar o meu aluno a entender aquele conteúdo, né? É claro que o professor ele não sabe tudo. Eu, por exemplo, quem dera eu, né? Eu tenho
eu estudo inglês há muitos anos, mas a gente nunca sabe tudo, sempre temos mais a aprender, né? E é essa curiosidade, é essa vontade de aprender que vai fazendo nós caminhar cada vez mais dentro do idioma. Então, a curiosidade ela é muito importante para o aprendizado, né? Quanto mais curiosidade nós temos, mais nós vamos aprender. Aula em grupo, normalmente nós vamos nos motivar pelo grupo em qual nós estamos. Então, a gente vai aprendendo, temos os nossos colegas, né? Então, a gente vai desenvolvendo um trabalho em equipe dentro daquele grupo e a gente vai avançando. É claro que uma aula em grupo, ela é bem mais devagar, ela é bem mais lenta do que uma aula individual, por exemplo. Porque na aula individual, o foco e a atenção, ele é total para aquele aluno. Então, o aluno, ele consegue produzir muito mais. Porém, o aluno, se ele não tiver um bom objetivo pelo qual ele está aprendendo inglês, ele vai perder o foco muito rápido, porque ele está fazendo uma aula individual, ele não tem ninguém ali dentro ali que motiva ele, né, dos colegas ali que está junto dele, acompanhando ele. Então, se ele não tivesse um foco muito determinado no porquê ele está aprendendo inglês, logo ele desanima e logo ele quer parar de aprender, né? Eu costumo falar para os meus alunos que no início tudo é muito difícil. É normal, porque é um novo idioma, é uma nova língua que nós estamos aprendendo. Então, é claro que no início as pessoas têm maior dificuldade, mas nós temos que ser persistentes, nós temos que avançar o início, vamos dizer assim, os primeiros 6 meses de aula, o primeiro ano de aula, você tem que conseguir avançar aquilo. Então, no início, é bastante chato, porque nós temos que estudar, independente do método que você faça, você vai ter que estudar, de uma forma ou de outra. Então, conforme nós temos que estudar, isso às vezes não é muito legal, isso é chato, isso ocupa o nosso tempo, nós temos que tentar entender algo que está num outro idioma, então isso é um processo esse aprendizado, e no começo ele é um pouco mais chato. Conforme nós vamos avançando, nós vamos começando a entender o que está falando, né, o que está pedindo ali naquele idioma, então isso começa a ficar um pouco mais claro e um pouco melhor, e daí a gente começa a ter um gosto mais por esse aprendizado, tá bom? Mas no início é um pouco mais difícil, sim, e nós temos que ter essa persistência, né, de poder realmente nos dedicarmos para que a gente avance isso. Normalmente, o professor ele tem o conhecimento, ele sabe se o aluno sabe o conteúdo ou não, né? Na verdade, assim, por mais que nós façamos prova ou qualquer tipo de coisa, o aprendizado, ele é aquele aprendizado que fica, né? Então, por exemplo, se um professor chega e faz uma pergunta, Hey, what's up? What are you doing? Ou qualquer pergunta, a maior avaliação se o aluno tem esse conhecimento é a resposta desse aluno, né? Então, conforme o aluno ele vai aprendendo no tempo, o professor ele vai sentindo essa evolução do aluno e dessa forma ele vai progredindo no idioma, né? Às vezes tem pessoa que fala para mim assim, mas reprova? A própria pessoa, conforme ela não acompanha as aulas, ela começa a ficar muito desanimada, ela começa a desistir, né? Então, normalmente, em aula em grupo, eu recomendo que as pessoas não faltem aula, né? Porque você falta uma aula, você perde conteúdo. Então, na aula seguinte, aquele conteúdo ele vai te fazer falta. Porque, na verdade, são matérias acumulativas, né? Então, para nós aprendermos o futuro, nós temos que saber o presente, que daí a gente vai aprender o passado, e assim vai em diante, né? Então, tudo faz parte, né? Então, nós não podemos, assim, ficar com dúvida. Então, quando o aluno ele tem dúvida, não entendi verbo to be, tem que perguntar, tem que entender o significado, entender o uso, né? Como utiliza, né? Então, isso vai ser muito mais fácil, né? O material que eu utilizo aqui no curso, eu avalio, primeiramente, a necessidade do aluno, né? Então, avaliando essa necessidade, nós encontrando o porquê o aluno está precisando aprender, se o aluno já tem conhecimento ou não, nós conseguimos determinar o melhor material para o aluno e, dessa forma, o aluno ele vai avançando dentro do seu aprendizado, né? Quando o aluno já tem um nível de conversação, nós já fazemos aula de conversação ou nós iniciamos com um material básico para que o aluno se desenvolva no decorrer do curso.
ao final de cada livro, de cada módulo, nós podemos emitir um certificado, né, de que o aluno concluiu aquele módulo, aquele curso, mas o maior certificado é o certificado do conhecimento. Então, numa entrevista de emprego, como por exemplo, é pouco provável que a empresa vai te pedir um certificado de curso. Então, eles vão querer ver a prática daquele conhecimento, né? Então, é uma entrevista face-to-face in English, né? Que a pessoa vai ter que estar ali respondendo as questões. Então, o maior conhecimento, né? O maior certificado que o aluno ele leva é o conhecimento, né? E existem outras provas, né? Como TOEIC, IELTS, outras provas que é para nivelar o seu conhecimento, né? O quanto você sabe daquele idioma, que seria uma prova de proficiência, né? Então, por exemplo, a pessoa faz uma prova, não existe reprovar ou ser aprovado nesse tipo de prova de proficiência, né? Porque ali ele vai medir o nível do seu idioma. Então, você tem ali as notas, cada uma vai ter uma simbologia, tem uma representatividade. Então, se o aluno ele tira, por exemplo, quer dizer que ele não sabe, ou ele não foi, né, na prova, ele não atendeu a prova, ou alguma coisa assim do tipo. Agora, se o aluno tira 10 ou 9, então ele tem um conhecimento maior da língua, do idioma e assim por diante. Homework, ele é muito importante porque o homework é aquele momento que o aluno ele vai ter, né, que estudar em casa, ele vai colocar em prática aquele conhecimento de sala de aula numa atividade que o professor enviou, que o professor passou. Então, o homework ele é de extrema necessidade para a evolução do idioma de cada aluno, né? É claro que cada aluno ele tem uma necessidade, ele tem um tempo, né? Então, assim, quanto mais rápido você precisa falar o idioma, mais você vai ter que se dedicar ao idioma, né? Tem pessoas que falam assim, por exemplo, chega para mim e fala, ai, mas eu queria aprender sem livro, só falando. Não dá muito certo, não tem como assim a gente aprender, né? Porque às vezes vai faltar uma questão gramatical. E não tem como você apenas falar um idioma se você não sabe ler, se você não sabe escrever. Então, se você vê alguma informação, uma placa, né, alguma coisa, você não vai entender o que está escrito. Se você precisar escrever um e-mail ou mandar uma mensagem para alguém, você não vai saber escrever. Então, é importante que você aprenda todo o pacotão, né? Então, tem que aprender gramática, tem que aprender todos os tempos verbais, aprender, desenvolver o idioma através de listening, né? E através de outras habilidades que você vai aprendendo dentro do idioma, né? Então, understanding, speaking, listening, então todas elas você vai aprendendo num conjunto dentro desse pacotão que é durante as aulas, né? Eu, particularmente, acredito que 1 hora, talvez 2 horas na semana de aula, 2 horas de aula na semana, ou 1 hora de aula na semana, é o tempo suficiente para que o aluno possa aprender o idioma. É claro que não importa quanto tempo o aluno faça de curso, se o aluno não estuda em casa. Então, às vezes, eu recebo assim mensagem, por exemplo, ai, Pedro, mas eu odeio inglês, eu não consigo aprender. Primeiramente, nós odiamos aquilo que a gente não sabe. Então, as pessoas que normalmente falam, eu odeio inglês, é porque não sabe. Então, isso é uma coisa normal. Eu também, você também, quando nós não sabemos algo, é muito comum nós falarmos que a gente odeia aquilo, né? E conforme a gente vai aprendendo, nós vamos perdendo um pouco daquele ódio, né? Um pouco daquele, eu não entendo, né? Então você vai deixando aquilo um pouco de lado e você vai conseguindo assimilar isso um pouco melhor, né? Mas é importante de que antes de iniciar um curso você tenha uma programação em relação a tempo, né? Para que você estude. É claro que o estudar em casa, você pode estudar ouvindo música, cantando, assistindo filme, ou seja, você tem alguns métodos que eu passo normalmente para o meu aluno, que você vai encontrar o melhor método para que você aprenda, e você vai desenvolvendo isso no decorrer do tempo, conforme você vai estudando. Mas é importante que o aluno estude, né? Gente, e não existe um método que vai te ensinar a falar inglês em 6 meses, em 1 ano.
Na verdade, existe, né? Mas tudo isso vai depender do nível que você quer chegar. Em 6 meses, você vai falar alguma coisa, em um ano, você vai falar algumas frases, seu entendimento é básico. Então, quando existem assim, promessas, né, de aprenda inglês em um ano, mas aprenda que inglês? Qual é o nível do inglês que você vai aprender em um ano? Porque as propagandas, elas existem, são diversas propagandas, né? Propaganda é propaganda, mas, enfim, acho que cada um tem que analisar o que de fato vai aprender nesse tempo, né? E não apenas, né, comprar um curso ou participar de algo com promessa em cima de promessas que depois vai chegar um ano e você vai falar, opa, mas eu não aprendi da forma como eu gostaria de ter aprendido. Isso é uma reflexão que cada um tem que fazer a sua, né? Todo mundo aprende. Eu, particularmente, eu tenho alunos de todas as idades. Uma das minhas alunas um dos meus alunos assim mais velhos, né, tem uma média de 75 anos, 70 anos, aprende tudo. O que vai determinar esse fator, se vai aprender ou não, é a dedicação de cada um, é a concentração de cada um. Eu já tive aluno, por exemplo, que chegava 10 minutos atrasado na aula, saía 15 minutos antes, durante a aula não largava o celular que estava respondendo mensagem, resolvendo problemas. Então, isso dificulta muito dentro da concentração do aluno, isso dificulta muito o aprendizado do aluno. A questão, às vezes, você passar um homework, o aluno não faz a tarefa, isso vai dificultar o processo de aprendizado. Então, esses fatores, eles vão levar em consideração o tempo que o aluno vai ter que se dedicar para poder aprender aquele idioma. Uma das dicas que eu sempre passo para os meus alunos é que quando nós estamos lendo um texto, ou normalmente lendo, né, um texto, o mais importante, porque cada coisa a gente aprende em cada momento, né? Então depende que cada atividade está propondo, qual é a necessidade de cada atividade. Então, normalmente, quando você está lendo um texto, é importante que você entenda o contexto desse texto, né? E no inglês, muitas pessoas ficam preocupadas em cima da tradução, né? Fica batendo em cima de tradução. Nós temos que entender sem traduzir, ou seja, traduzindo o mínimo possível. Então, eu já tive também momentos de alunos, né, pegarem um texto e com um aplicativo traduzir a página inteira do livro e fazer toda a atividade em português. Não, vai demorar um pouco mais para entender, porque quando você pensa em inglês, é claro que isso é um processo, isso leva um tempo. No começo é muito comum a gente traduzir tudo para o português, depois a gente começa a entender, você começa a deixar um pouco a tradução de lado, e conforme vai avançando, você realmente larga essa tradução de lado e você começa a entender o idioma pelo idioma, o inglês pelo inglês. Isso é a melhor forma, né? Então, o que nós temos que tentar conseguir desenvolver no decorrer do tempo, do aprendizado, é esse pensamento em inglês, você pensar em inglês, você entender em inglês e que você deixe a tradução de lado. Porque tradução é uma coisa e o inglês é outra coisa. Então, uma coisa é você falar inglês, você ser bilíngue, e outra coisa é você focar em tradução. Você se especializar em tradução, você entender e traduzir, tradução simultânea, tradução juramentada, enfim, diversos outros campos, que daí cada um vai ver ali a sua necessidade para poder se especializar, né? Mas quanto mais você entende do inglês para o inglês, é muito melhor, né? E com o decorrer do tempo, você pega um próprio dicionário, você vê o significado da palavra em inglês, então você entende, isso vai facilitando o seu aprendizado. É impossível aprendermos sem estudar. Então, isso é uma questão que todos têm que ter consciência de que, mas é muito chato estudar. Faz parte da nossa vida, né? E a necessidade, ela vai impor o quanto que você vai ter que estudar, né? Então, pessoas que vão viajar para fora para fazer turismo. Turismo, gente, tudo é festa. Se você chega no lugar e você fala qualquer coisa, as pessoas vão estar batendo palma, vão estar rindo, porque turismo é turismo, todo mundo está feliz, estamos passeando, está tudo muito legal. Agora, uma coisa é você precisar do inglês para você trabalhar, você precisar do inglês para você vender algo, ou para você fazer uma faculdade, ou você fazer algo que daí o seu nível de entendimento ele vai ter que ser maior, a sua questão gramatical ela vai ser mais exigida, né? Então,
É pouco provável que, às vezes, numa entrevista de inglês, se a pessoa tiver muito erro gramatical ou muito erro de pronúncia, a pessoa ela talvez não vá conseguir aquele emprego. Né? Então, uma coisa é nós falarmos por falarmos, e a outra coisa é você utilizar aquele idioma num contexto mais profissional, que daí ali o seu inglês ele vai estar sendo avaliado. Qual que é o seu sotaque? Americano, britânico, australiano? Qual é o seu sotaque? O seu sotaque é o seu sotaque. Cada indivíduo vai ter um. Então, assim, é comum que brasileiro, normalmente, ele vai falar e ele vai ter sotaque de brasileiro. O indiano, ele vai ter o sotaque do indiano. O italiano, ele vai ter o sotaque do italiano. Cada um tem o seu. É comum. Porém, nós temos que tentar nos aproximarmos ao máximo da pronúncia verdadeira, porque é dessa forma que o inglês, ele vai, que o falante da língua inglesa, ele vai te entender, né? Então, um exemplo, às vezes você tem uma palavra como vermelho, né? Que tem pessoa que fala, por exemplo, red. Temos que tomar cuidado, porque a pronúncia do R, então, red, né? Então, a gente não pode falar, por exemplo, red. This is a red book. É um pouco problemático, porque provavelmente a pessoa do outro lado ela não vai te entender. Então, red. This is a red book. This is a red book. Então, algumas coisas que nós temos que tomar cuidado. Às vezes as pessoas falam teacher. Oi, teacher. Cuidado, porque a pronúncia é teacher, né? Então, teacher não vai te entender. Uma vez uma aluna minha foi à Disney e ela comentou comigo que ela foi pedir um hot dog e não entenderam ela. Daí eu falei, mas como que você falou? Ela falou hot dog, né? Então, a pronúncia no inglês, ela é seca, é hot dog. Então, ela não tem hot doggy, né? Então, ela não tem esse tipo de terminação. Mas é diferente do português. É claro que é diferente do português. É um idioma novo, é inglês, então é diferente, né? É igual quando, por exemplo, no português, né? Quando a pessoa pergunta, quantos anos você tem, né? Então, no inglês, no português, fala, eu tenho X anos, né? Enfim, no inglês nós não falamos eu tenho, eu estou. Então, toda pergunta que está relacionada ao seu corpo, você vai responder com o verbo to be. Então, com que altura você está, com quantos anos você está, eu estou com tantos anos, né? Eu estou com 1 metro e tanto. Então, temos que tomar cuidado, porque são coisas que normalmente a gente fala errado no nosso idioma, e daí a gente tenta levar esse erro para a língua que nós estamos aprendendo. E, pelo menos no meu papel como professor, eu me sinto na necessidade, na obrigação de ensinar o correto para o meu aluno. Então, se o aluno vira e fala I have 30 years old, eu tenho 30 anos de idade, não está certo. Isso está errado, porque o correto seria I am 30 years old, ok? Então, temos que tomar cuidado com esse tipo também de erro, né? Para que a gente não cometa esse tipo de erro. Tá aqui as dicas, espero que vocês tenham gostado. Claro que se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta que eu não tenha respondido aqui, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários que com todo prazer eu irei responder a sua dúvida. Né? Também agradeço por todas as dicas, então quem tiver também alguma dica ou algum conselho também pode deixar aqui embaixo. Agradeço também. E estou aqui para ajudá-los. Quem precisar de ajuda, quem precisar aprender inglês, pode contar comigo que eu estarei aqui para te ajudar, tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo dia ou uma ótima noite. Tchau, tchau.